Bem, eu me chamo Adriana, trabalho como body piercing há mais ou menos 3 anos, certo? Também dou aulas, cursos de perfuração auricular, perfuração diagonal, perfuração corporal, né? E eu vou estar falando um pouquinho sobre mapeamento auricular para vocês, a importância do mapeamento auricular antes da perfuração e como você deve fazer isso, certo? Bom, vamos lá. O mapeamento auricular, o que seria o mapeamento auricular? O mapeamento auricular consiste em 2 partes, certo? A primeira parte é quando a gente procura um vaso sanguíneo, né? Os vasos sanguíneos daquele local, para a gente não estar perfurando aquele vaso, certo? E quando a gente procura o melhor local que se acomode a joia, certo? Para a gente não estar colocando a joia em um local que tem um atrito, que a gente saiba que vai inflamar aquela perfuração, certo? Eu vou ler aqui o slide. É quando procuramos vasos sanguíneos que prejudicam o processo de cicatrização, nos permitindo a fazer a perfuração em local que não tenha um sangramento excessivo. E também consiste em procurar um local que mais fique bem acomodado a joia, né? O piercing, certo? Quando a gente fala em procurar um vaso sanguíneo, a gente sabe que nossa orelha, toda a orelha, elas são compostas de várias ramificações de vasos sanguíneos, certo? Temos vasos sanguíneos mais calibrosos, a gente vê aqui que são aqueles vasos mais grossos, e tem aqueles mais fininhos, certo? Então a gente faz um mapeamento auricular para não estar perfurando esses vasinhos, certo? A gente vai fazer a perfuração do hélix, a gente não vai fazer a perfuração em cima desse vasinho. A gente vai fazer a perfuração embaixo um pouquinho para que não atinja esse vaso. E o que é que pode estar causando se a gente perfurar esse vaso, né? A gente pode estar causando um problema, né, futuro na cicatrização. Isso pode atrapalhar no processo de cicatrização ou pode ter um sangramento excessivo. Sabe quando a gente fura aquele cliente, faz a perfuração naquele cliente, que aquele cliente começa a sangrar a orelha, começa a sangrar e tem muita dificuldade daquele local parar de sangrar, parar o sangramento daquele local. Pronto, geralmente é quando a gente perfura um vaso muito calibroso, né? Esse vasinho muito calibroso, então a gente tem que fazer o máximo para não perfurar esse vaso. Por quê? Se o cliente tiver um problema de coagulação, tem problema de dificuldade de coagular o sangue, né? E ele não sabe, e também a gente não sabe porque ele não passou isso pra gente, porque ele não sabe. E a gente não faz um mapeamento auricular e acaba perfurando esse vaso, ele vai ter um sangramento excessivo que possa ser que não pare de sangrar, certo? Vai sangrar essa perfuração e não vai parar de sangrar. E se a gente não perfurar esse local, a probabilidade de sangrar vai ser mínima, certo? Muitas vezes a gente faz perfuração e não sangra, não sai nenhum tipo de sangue, é porque a gente não perfurou nenhuma ramificação desses vasos, certo? Às vezes, por mais que a gente faça um mapeamento auricular, sangra um pouquinho. Normal também, é normal sangrar um pouquinho. Por quê? Porque possa ser que a gente perfurou uma das ramificações as mais fininhas. Se a gente perfurar uma ramificação fininha, não tem tanto problema. O problema é furar esses vasos mais calibrosos, mais grossos, certo? É tipo uma árvore, certo? Tem a parte do galho que é mais grosso, e nesse galho tem várias ramificações mais fininhas, vários galinhos mais fininhos. Se a gente perfurar um galinho fininho desse, não tem problema. O problema é mais se a gente perfurar esse galho mais grosso que está segurando esses galinhos, certo? Essas ramificações. Pronto.
E Adriana, como é que a gente vai fazer esse mapeamento? Certo? Como é que a gente vai ver esses vasinhos? Tem cliente, tem pessoas que tem orelha que quase não tem esses vasinhos aqui, que a gente vai perfurar tranquilamente. Tem cliente que é cheia, lotada de ramificações da orelha, principalmente na região da cartilagem, essa região aqui, certo? Bom, vou estar mostrando a vocês com o que eu faço esse mapeamento. Eu utilizo uma lanterninha, minha lanterna é exatamente igual a essa, uma lanterna clínica, certo? Aquelas lanterninhas que o médico usa para olhar a garganta do paciente, pronto, essa lanterninha aqui. Temos a opção da luz branca e da luz amarela, certo? Eu dou preferência sempre à luz branca, por quê? Porque a luz branca é melhor para a gente estar olhando essas ramificações, certo? Então sempre dê preferência à luz branca, mas se não achar a luz branca, você compra com a luz amarela mesmo, não tem problema. Essa lanterninha aqui, ela não é cara, certo? Ela é bem baratinha, vai caber no seu bolso para você estar comprando, né? Para estar fazendo esse mapeamento dos seus clientes, certo? A minha lanterninha, igualzinha essa da foto, ela custou 30 reais, certo? Porém, você vai conseguir achar ela mais em conta, até mesmo na Shopee, certo? Você encontra ela de 10 reais, 15 reais, não precisa ser exatamente igual, tendo a luzinha branca, a lanterna branca forte, que dê para você olhar a orelha do cliente, tá ótimo, certo? Bom, e como é que eu faço, como é que eu verifico essa orelha para ver se tem esse vaso, né? Eu gosto, como não dá para esterilizar essa caneta aqui, essa lanterninha, eu faço higienização dela com álcool 70 ou eu faço com álcool 70 e eu enrolo ela com plástico filme, aquele plástico filme, porque a gente vai entrar em contato com várias orelhas de várias pessoas, para não estar passando de orelha em orelha sem estar fazendo a limpeza, certo? Porque a gente não sabe exatamente o que essa pessoa tem, para não passar uma infecção cruzada de uma pessoa para outra, certo? Então eu limpo ela com Optim Germe ou com álcool 70 e enrolo ela no papel filme, certo? Feito isso, a gente fez a verificação da orelha desse cliente, tira esse papel filme, joga fora e depois eu higienizo com álcool 70 novamente e enrolo com o papel filme novamente para estar utilizando em outro cliente, certo? Em outra pessoa. Como é que eu faço essa verificação? Certo? Vamos lá. Vou dar play aqui no vídeo que não dá. Certo? Eu pego a lanterninha e eu passo por trás da orelha desse cliente. A gente consegue ver todas as vascularizações, todas as veinhas que tem nesse cliente, passando essa lanterninha por trás. Vai ver as tirinhas vermelhinhas ou rosinhas. A gente consegue identificar. A gente dá pra ver aqui nesse vídeo bem pouquinho que ele tem algumas ramificações nessa parte de cima da orelha. Lóbulo não tem, essa parte aqui da cartilagem do conche não tem, no tragus ele não tem, só encaixar aqui na orelha a gente consegue verificar no tragus. Se for aba nasal, a gente só encaixar aqui, encostar no nariz do cliente, no buraquinho do nariz do cliente, que a gente consegue ver a estrutura desse nariz todinho para ver se tá um vaso sanguíneo nesse local dessa aba nasal também, certo? Novamente aqui, ó, a gente vai estar passando todinho nessa orelha. Principalmente o foco é no local que vai ser perfurado. A gente passa nessa orelha, verifica o local que vai ser perfurado. Se for um hélix, você verifica
eu fiz a marcação e tem uma ramificação, um vaso sanguíneo nesse local que eu fiz a marcação. O que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou apagar essa marcação e vou marcar um pouquinho mais embaixo, um pouquinho mais em cima, um pouquinho mais pro lado, para que eu não esteja perfurando esse local, certo? Eu não esteja perfurando esse vaso sanguíneo, entendeu? Vou dar play aqui no vídeo novamente. Aí eu faço a marcação novamente, faço minha perfuração tranquilamente, certo? E eu sempre vou verificar a anatomia dessa orelha, ver se esse cliente realmente cabe para fazer uma perfuração de tragos, certo? Ver se o tragus ele não é muito pequenininho e fica muito colado no rosto, na face desse cliente, certo? Ou não fique muito na ponta para não acabar rasgando. A gente sempre verificar, ver se o hélix dele realmente dá para fazer uma perfuração de hélix. Tem gente que tem a orelha bem fechadinha que não tem um espaço para estar colocando uma joia nesse hélix. A gente vai lá e indica uma perfuração que se acomode melhor. Faz um flat, um escarpa nesse cliente que vai ficar lindo também. A gente sempre vai indicando o melhor, que se acomode melhor nesse cliente, certo? E é isso aí, espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Eu sempre faço um mapeamento antes de estar fazendo as perfurações para evitar problemas futuros, né? É isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, se inscreve aqui no canal, curte, que eu vou estar postando sempre conteúdo sobre perfuração, né? Perfuração corporal, perfuração auricular, jaba nasal, entre outras, certo? Para vocês estarem se informando melhor antes de estar fazendo a perfuração dos seus clientes. Porque às vezes a gente faz o curso e o curso não é 100% completo, a gente perde muitas informações. E com a informação mínima, você pode estar evitando um dano extremo para o seu cliente, né? Até um transtorno para você também, certo? E se a gente fazer um mapeamento bonitinho, a cicatrização vai ser até melhor, que essa perfuração no vaso sanguíneo pode atrapalhar no processo de cicatrização. E se a gente não perfurar esse local, vai ser ainda melhor para o nosso cliente, para evitar uma hemorragia, certo? Um sangramento excessivo na hora da perfuração ou um sangramento excessivo pós-perfuração. Você pode perfurar, ele vai sangrar, você vai limpar, ele vai parar de sangrar e depois de um dia a cliente bateu no local sem querer e simplesmente voltou a sangrar e não quer parar de sangrar. Então, geralmente atingiu um vasinho desse, né? E aí você tem que evitar ter esse transtorno dele precisar ir procurar um médico por causa dessa perfuração, simplesmente porque você perfurou um vaso desse, né? Sempre lembrando que o que realmente a gente tem que evitar são vasos calibrosos. As ramificações mais fininhas que vêm desse vaso calibroso não tem tanto problema perfurar, porque ele é bem fininho e tal, não vai ter muito problema. O problema mesmo é se a gente perfurar aquele vaso mais grossinho, mais calibroso. E é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tchau, tchau! Certo? Então,